Oi, gente. Nessa série de lives da série Cultura Psicológica, né, do Instagram, eu vou abordar hoje os diversos temas relativos aos sonhos. Eu estou postando essa gravação porque, infelizmente, a live que eu havia postado, que eu havia feito, né, neste último sábado, ela não ficou gravada, né? Eu dei o comando lá para gravar, mas o app, infelizmente, falhou comigo. Tá bom? Então vamos abordar isso aí, gente. Lembro que todas as lives, tá? Eu procuro deixar no IGTV, no, no Instagram, tá? E também no meu canal do YouTube, tá? O pessoal quiser rever, quiser não tiver tido horário, né? Para ver no sábado às 15 horas, então poderá ver em outra ocasião, tá certo? Bem, vamos lá. Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre o inconsciente. O inconsciente, gente, é a mente original da humanidade. Né? Toda a humanidade começou, essa consciência que nós temos hoje, quando nós falamos, por exemplo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu gosto disso, eu moro em tal lugar, a memória que nós temos, a memória consciente que nós buscamos, o raciocínio que nós temos, tudo isso nós fazemos de forma voluntária, porque queremos. E isso é uma função da consciência. Tá? Nós temos um eu, nós termos um eu, isso é próprio da consciência. Tá bom? E isso tudo, gente, se originou dessa mente original que chamamos de inconsciente. Então, há milhões de anos atrás, né, o homem vivia no inconsciente. Ele fazia tudo por instinto, né, espontaneamente, a modo de reação. Né? Se alguma coisa atacava ele, ele reagia atacando ou fugindo, né? Sem refletir, sem parar. Peraí, o que eu posso fazer? Né? Então não havia consciência, né? Não havia um eu, não haviam nomes de pessoas, né? A quem eles pudessem chamar. E isso tudo que nós conhecemos hoje, o modo como nós somos o que fazemos, isso surgiu da mente inconsciente, a nossa mente original. A nossa mente consciente, gente, ela é bem mais refinada, ela é recente no desenvolvimento humano. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, a parte do cérebro, que é aquela, o córtex, né? Que é responsável pelo raciocínio e tudo mais, é uma parte recente do cérebro, tá bom? Então, e que é responsável pela nossa consciência, né? Um dos principais responsáveis. Então, o inconsciente, gente, ele inclui forças e energias invisíveis. Por que eu chamo de invisível? Porque, por exemplo, às vezes nós temos um incômodo, temos um sentimento que nos perturba, um medo que nos assalta. Da onde veio isso? A gente não sabe. Né? Muitas vezes a gente vai no médico e não consegue identificar certo transtorno que nós temos devido ao inconsciente, devido a algum conflito que está ocorrendo no inconsciente e que nos é invisível, nós não sabemos por que isso ocorre. Né? E os sonhos, o que os sonhos fazem? Eles justamente tornam explícito, fazem tornar visível aquilo que está ocorrendo lá dentro, no nosso inconsciente, na profundeza da nossa psique, da nossa personalidade. Então, o inconsciente, gente, é uma forma de inteligência, né? Um outro tipo de inteligência. A gente percebe que a nossa parte consciente, se nós nos esforçarmos, se nós estudarmos, se nós tivermos boa memória, e se nós treinarmos certas habilidades, as pessoas podem nos chamar de inteligente, mas o inconsciente tem uma inteligência própria, espontânea. Né? E a gente nota essa inteligência quando a gente passa a analisar os sonhos.
Então, no inconsciente também, gente, vivem personalidades distintas de nós. Aquelas pessoas que aparecem nos sonhos, muitas vezes desconhecidas, ou até pessoas conhecidas que a gente não contata há muito tempo, ou parentes nossos, todas essas imagens estão no nosso inconsciente. Ah, eu sonhei com minha mãe hoje. Não, você não sonhou com a sua mãe, você sonhou com a imagem que você tem da sua mãe. A sua mãe não apareceu no sonho. Tanto é que pode acontecer dos seus pais morrerem e eles continuarem a aparecer nos sonhos. Eu não vou fazer aqui, gente, dizer que, por exemplo, quando aparece um certo falecido no sonho, que não é o falecido que está aparecendo. Eu não posso afirmar isso, porque existem certos sonhos onde parece haver uma comunicação, né, realmente. Né? E isso eu já constatei empiricamente, já constatei assim, por experiência própria em consultório, né, através do relato de pacientes. Então isso eu não posso afirmar. Mas em geral, né, as imagens que aparecem nos nossos sonhos se referem à imagem que nós fazemos das pessoas, tá bom? Então, o inconsciente, gente, é a fonte secreta dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Por exemplo, hábitos que você tem arraigados, vícios que você não consegue se desligar. Provavelmente, né, eles fazem parte de toda uma estrutura, de toda uma condição que se encontra inconsciente, que você não está a par, né? E se você, por algum meio, né, por psicoterapia, por algum processo de autoconhecimento, de vida, né, você passar a ficar consciente das condições que mantêm o seu vício, o seu hábito, certo comportamento, certo comportamento que você considera como defeito, eu tenho esse defeito, né? Se você ficar consciente disso, você será capaz de acabar com isso, né? Por quê? Porque a gente só não tem domínio daquilo que nos é inconsciente. Se, por exemplo, o seu carro para na estrada e você não manja de mecânica, só se você chamar um mecânico para consertá-lo. Agora, se você manja de mecânica e você abre o capô, brevemente você será capaz de identificar o problema e fazer alguma coisa ali no carro para que o sistema, né, o motor, comece a funcionar novamente. Assim somos nós. Né? Se nós não temos autoconhecimento, se nós não nos conhecemos, é muito difícil nós mudarmos alguma coisa. E nós só podemos mudar algo só pode deixar de ser um defeito a partir do momento que nós conhecemos esse defeito, que nós conhecemos essa parte, né, que resiste em estar ali. Né? Então, uma internauta, né, perguntou durante a live sobre a lembrança dos sonhos. Para nos lembrarmos dos sonhos, gente, nós temos que adquirir o hábito de voltar nossa atenção para dentro. O que eu estou sentindo agora? Né? O que está havendo comigo? O que ocorre, gente? É que a partir de determinado ponto, nós passamos a preencher nossa vida, né, com muitas atividades. O tempo todo nós estamos fazendo alguma coisa voluntariamente, fazendo o que nós queremos. Né? Há um tempo atrás, uns 20 anos atrás, você não via todo mundo, né, com carro,
com algum veículo, você não via as pessoas com celulares na mão, né? Isso hoje está muito difundido. Bem, não é que eu esteja criticando, mas o que, que ocorre? Há uns 20, 30 anos atrás, você ia para o centro da cidade, né? E você, vamos supor que você fosse a pé. Poucas pessoas há 30 anos atrás tinham carro, né? Então, indo a pé para o centro da cidade, o que, que você fazia? Você começava a pensar, né? Involuntariamente, muitas vezes involuntariamente, né? Quer dizer, tudo aquilo que é involuntário que acontece com a gente, né? Vem do inconsciente, gente, tá? Então, o nosso contato com o inconsciente era bem maior. Mas hoje em dia, se você está numa fila de banco, aí se você está com o celular pronto, aí você faz alguma coisa no celular, um joguinho, uma rede social, vai responder alguém, né? Agora, antigamente não havia celular e você tinha que ficar ali. E as ideias saltando ali na cabeça, né? Então você tinha que ficar a par. Então, antigamente, por causa desse contato que nós tínhamos, né, contato maior com o inconsciente, então o hábito de estar ali com o inconsciente era maior. Hoje em dia não. Então essas mídias, muitas vezes você vai dormir, você acabou de deitado mesmo, acessar alguma rede social, né? Então recomendo aqueles que querem lembrar de sonhos que procurem alguma atividade de meditação, de relaxamento, que antes de dormir fiquem menos no celular, 1, 2 horas antes, parem de ficar no celular diante de tela, diante de computador, né? E vá fazer alguma outra coisa, mas não sei, menos excitante, né? Porque essas mídias, elas excitam nossa atenção, né? Então você acaba não se voltando muito para dentro, né? Acaba perdendo mais o contato com o inconsciente. Então, gente, os sonhos eles são como uma espécie de tela onde aparecem as personalidades interiores. Então, eu já falei agora há pouco, né? Que muitos personagens aparecem nos nossos sonhos, pessoas conhecidas, desconhecidas, né? Então são as personalidades de dentro de nós. Se às vezes aparece o pai, a mãe, o irmão, são pessoas conhecidas, mas são imagens que nós fazemos deles. Ocorre muito de o marido, a esposa, sonhar que o outro traiu, né? Gente, isso aí não tem nada a ver. Às vezes a esposa, o esposo, né, eles ficam com raiva do outro porque sonhou isso. Bem, os sonhos realmente, às vezes, podem chamar atenção para uma possível traição. Não estou descartando isso, tá? Mas ocorre comumente, tá, que não está havendo uma traição, mas a imagem que a pessoa tem do outro a está traindo. Então, o mais certo é a pessoa pensar dessa maneira, perceber a situação do sonho dessa maneira. Então, gente, os sonhos são como uma tela que expõe a dinâmica das forças do inconsciente. O dinamismo, né? O processo que está ocorrendo lá dentro. Né? Uma internauta também perguntou durante a live sobre os sonhos lúcidos. O que é sonho lúcido? Sonho lúcido é aquele em que você sabe que está sonhando. O sonho está ocorrendo, né? E você sabe perfeitamente, eu estou sonhando. Mas as imagens continuam aparecendo, continuam acontecendo. Só que o sonhador faz aquilo que ele quer no sonho. Muita gente aproveita os sonhos lúcidos como um momento lúdico. Beleza, até hoje eu não vi nenhum prejuízo nessa parte. Mas as pessoas que têm sonho lúcido, se elas souberem como aproveitar os sonhos lúcidos, elas poderão aproveitá-lo
como se fosse uma espécie de psicoterapia, como uma terapia que está fazendo consigo mesmo. Mas existem certos procedimentos para que isso ocorra, né? Infelizmente, nem todos sabem disso. Bem, vamos passar para os temas arquetípicos. Um tema arquetípico comum, gente, um tema típico, né, que todo mundo sonha, é o matar e o morrer. Morrer em sonho significa uma mudança. Significa que, sabe quando você diz para um amigo, né, você morreu para mim. Quando você diz para alguém, você morreu para mim, isso é uma separação. Né? Então a mesma coisa ocorre em sonhos. Né? Quando você sonha que alguém morreu no seu sonho, isso, isso indica uma separação que ocorreu e que essa separação foi tão desagradável que você preferiu não tomar conhecimento do sentimento associado a essa separação, a essa mudança. Por exemplo, uma amiga minha havia sonhado que o pai dela havia morrido num acidente de caminhão. Né? Eu vou abordar apenas a morte, né? Porque o símbolo do caminhão e tudo mais, aí a gente ocuparia mais tempo aqui. Então, aí eu perguntei para ela, ocorreu alguma separação recentemente, né, entre você e seu pai? Aí ela confessou, né, que ela havia passado na faculdade em uma cidade que ficava umas 3 horas dali e ela não poderia, né, ver a família, ver o pai tão frequentemente, né, quanto ela gostaria. E aquilo, nossa, ela estava sofrendo, aquilo era desagradável. Mas apesar de ser desagradável, ela preferiu não tomar conhecimento. Não, eu vou ter que fazer a faculdade, então eu não posso estar a par disso. Né? É preferível, é mais confortável não estar a par dessa tristeza. E nós fazemos isso, gente, frequentemente. Né? Só que isso psicologicamente não é nada saudável. Né? Apesar de nós termos determinado sentimento, no caso, por exemplo, dessa amiga, né? Apesar dela estar entusiasmada, ela passou na faculdade, né, em outra cidade, ela vai cursar aquele curso que ela sonha, né? Apesar disso, de todos esses sentimentos positivos, ela está sentindo aquela tristeza de separar e de não ver todo dia, de não ver tão frequentemente, né, o pai, ao qual ela era mais ligada, né? Então, gente, a atitude psicológica mais correta nesse caso seria o quê? Bem, eu estou entusiasmada, vou fazer faculdade, que legal. Ah, mas é tão triste estar longe, né, do meu pai. Ah, vai ser ruim, né? Mas fazer o quê? Eu tenho que fazer, né? Um sonho que eu tenho que perseguir. Então, a atitude correta é conjugar os dois sentimentos, né? Que parecem opostos. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. A tristeza, no caso, puxa para continuar em casa, né? E o outro sentimento para ir fazer a faculdade, né? Não são sentimentos opostos, né? Apesar, né? Nós podemos comportar os dois sentimentos, gente. E a atitude mais sábia a se fazer, tá? E isso é muito frequente. A gente sonha, né? A frequência com que a gente sonha esse tipo de motivo é muito alta, tá, gente? Bem, eu vou falar aqui do matar, né? Quando a gente mata no sonho, não, só recordando aqui, eu estou recordando, faltou o morrer, gente, quando o ego, o próprio sonhador, morre no sonho. O que isso quer dizer? Significa, gente, uma grande mudança na vida dessa pessoa. Né? Morrer alguém no sonho indica certa mudança na vida, certo aspecto da pessoa morrendo. Né? E provavelmente outro aspecto surge no lugar. Né? Agora, se a pessoa sonha que o ego dela, que o sonhador está morrendo, bem, aí a coisa se torna bem mais grave, gente. Significa, grave no sentido sim, uma mudança bem maior está ocorrendo nessa pessoa. É como se o ego dela estivesse morrendo, aquela maneira como ela se conhece, né, está morrendo, tá bom?
Agora, matar indica, gente, quando nós matamos alguém, né, segundo as religiões, né, para onde a pessoa vai? Ela vai para o além, em algum mundo no além, seja o inferno, seja o céu, purgatório, né, existem tantos mundos, né, várias religiões, né, pensam uma variedade de mundos, né, nesse sentido. Então, quando você mata alguém no sonho, a pessoa, aquela imagem vai para onde? Vai para o inconsciente, vai para o além de dentro de nós. Né? Ela vai para o inconsciente. Isso indica, gente, uma repressão. Se nós matamos um animal, matamos a imagem, alguém no sonho, isso indica que nós estamos mandando aquela imagem para o inconsciente. Nós não queremos tomar conhecimento daquilo, não queremos pensar ou sentir aquilo em relação àquela imagem. Tá bom? E isso também psicologicamente não é saudável. Então o sonho ele vem mostrar o que você está fazendo consigo mesmo, com os seus conteúdos. Tá bom? Essa é a finalidade dele. Outro exemplo de voar. Voar em sonhos, gente, significa você pairar acima, né? Acima da terra, acima do mundo, acima da realidade. Você toma distância, né, dos seus conteúdos, da sua realidade interna, né, e vê algo lá embaixo. Né? Você vê aquela realidade lá embaixo, as pessoas, as situações. Então você está separado. Sabe quando as pessoas, por exemplo, dizem fulano está com a cabeça nas nuvens? Né? É sinal de que ela está separada da realidade. Então a mesma coisa ocorre em sonhos. Tá bom? É uma indicação também, gente, das pessoas mais intuitivas, mais imaginativas. As pessoas com imaginação fértil, mais criativas, elas costumam ver a realidade de cima, né? De forma mais separada. Elas pairam acima da realidade. Só que isso tem um lado positivo, mas tem um lado negativo. Então, algumas pessoas com as quais eu entrevistei acerca de sonhos de voo, né, uma pessoa, várias pessoas relataram isso, mas uma pessoa específica, por exemplo, ela havia relatado esses sonhos e passou a relatar, né, todo o sofrimento de vida dela. E eu notava no tom com que ela descrevia essa realidade que parecia que ela não estava sofrendo, né? Parecia que ela não sofria toda aquela situação de vida que ela estava passando. Por quê? Porque ela estava separada dessa realidade. Né? Ela estava acima, estava desligada. E o sonho denunciava isso. Outro motivo, gente, é o do cair. A gente pode perceber o significado de cair nos sonhos por palavras também. Os sonhos retratam, gente, por frases, né? Os sonhos retratam muito certas frases típicas que nós dizemos, ou ditados, né? Usam muito de alcunhas, né? de apelidos também, de metáforas, né? Por assim dizer. Então, por exemplo, o motivo do cair. Quando nós dizemos, por exemplo, fulano caiu em si. Ah, quando ele caiu em si já tinha acontecido. Quer dizer, cair em si é você estar separado, você está muito acima de determinada situação e aí de repente você fica a par. Né? Ele se dá conta de que aconteceu aquilo. Né? Isso indica o motivo de cair nos sonhos, que a pessoa estava muito separada de algo e de repente ela fica a par do que está acontecendo. Tá? E como a pessoa evita estar a par de sentimentos desagradáveis, né? Então o sentimento de decepção, por exemplo, né? Não é um sentimento agradável. Mas se ela se decepciona e ela vem a sonhar que está caindo, então provavelmente ela reprimiu, ela preferiu não tomar conhecimento do sentimento
de decepção, né? E aquilo ficou inconsciente para ela. Só que o sonho vem e mostra, olha isso aqui, né? Você caiu, né, na realidade, tá bom? Outro tema muito comum, gente, é o do nascimento. O nascer, né? Então, quando algo novo acontece nas nossas vidas, costumamos sonhar com nascimentos. Nasce uma criança, né? Nasce um filho seu. Então, geralmente, isso indica uma situação nova, né, que está acontecendo na vida do sonhador e para a qual ele precisa dar atenção, precisa nutrir, precisa dar de mamar, né, dar atenção, acalentar, né, ficar com aquilo, ou é um problema, ou é um projeto, alguma coisa nova, né, e que ele precisa dar atenção e carinho e conforto. Senão, isso pode não ir para frente. Né? Eu falei de problema. Né? Às vezes, gente, é um problema muito sensível, né? Que pode ter a ver com alguém, com alguma situação que está acontecendo. Estou falando problema nesse sentido, tá bom? Então, a gravidez, né? A gravidez. Então, a pessoa está em gestação, algo está em gestação na vida da pessoa. E provavelmente aquilo que está em gestação vai nascer. Ou vai nascer, ou vai ocorrer um aborto. Né? Assim como na vida real, né, gente? Se algo está em gestação no sonho, mais para frente a pessoa poderá sonhar, se ela se lembrar do sonho, né? Provavelmente vai ocorrer uma de duas situações. Ou ela vai sonhar com o nascimento de uma criança, ou vai sonhar com o aborto. Tá bom? E isso indica, gente, coisas que a pessoa ignora, né? A gestação, algo que está para nascer na vida dela, né? E que às vezes desperta sentimentos não muito agradáveis, né? Então o sonho vem para mostrar isso. O sexo costuma ser, gente, aquele uma união, uma integração com aspectos, né? Com certos aspectos assim que a gente ignora ou que não fazem parte da gente, né? E às vezes os sonhos trazem pessoas que representam esses aspectos, né? Representam assim muito fortemente, né? Então, se você sonha, tem gente que sonha, por exemplo, com motivos homossexuais, um homem fazendo sexo com um outro, com um amigo, com um desconhecido, né? Mas isso, gente, indica apenas que a pessoa está se unindo, está se harmonizando com algo na vida dela representada pelo amigo, né? Representado pelo amigo, pela amiga, seja o que for, tá bom? Isso independente de ser homossexual ou não. É claro, né, que quando se sonha com motivos homossexuais, existe a possibilidade do sonho estar se referindo realmente, né, a motivos homossexuais. Mas em geral, não é isso que ocorre. Tá certo? E o último tema que eu vou abordar hoje é com relação a veículos. Né? O que querem dizer os veículos, né? Quando a gente sonha com um ônibus, com um carro? Né? Então, se eu estou num carro, quem está dirigindo? Se sou eu, então o sentido é assim: como eu estou me conduzindo na vida? Né? Faça essa pergunta quando você sonhar com um veículo: como eu estou me conduzindo na vida? Aí às vezes ocorre um acidente, você bate num poste. Com o que eu estou batendo na minha vida? De que forma que eu estou me conduzindo que acaba por bater, entrar em choque com outra coisa? Entendem? Façam essa pergunta. Ah, eu estou sendo conduzido. Ah, é uma outra pessoa que está conduzindo, eu estou de carona. E é no meu carro. Quer dizer, o sonho parece refletir, né, que você está sendo conduzido ali, né? O que está acontecendo, né? Será que você não percebe isso? Que você está sendo conduzido e no seu próprio carro? Quer dizer, na sua própria vida, no seu modo de se conduzir?
né? Se é um ônibus, e aí, é uma forma coletiva, pública, né? Você está se conduzindo, está se deixando conduzir por algo público, né? Algo coletivo, algo que é de várias pessoas. Se é um avião, nossa, fulano decolou na vida, né? Isso indica que em algum projeto, em alguma coisa que está ocorrendo na sua vida, isso está decolando, né? É como um avião, né? Todo esse processo que está ocorrendo, né? Como uma viagem de avião, tá bom, gente? Bem, agora, no próximo sábado, às 15 horas, continuamos com as lives. Tá ok, gente? Então, me perdoem, tá? Mas foi um erro aí do aplicativo e espero que isso não ocorra mais e que os arquivos, né, sejam postados aí na data correta, tá? Então, agradeço aí a audiência, tá? Tô muito feliz aí, o pessoal tá acessando, porque o objetivo aqui dessa série de lives do Cultura Psicológica é justamente difundir o conhecimento psicológico, especialmente a psicologia junguiana, que é a que eu sigo e que é muito interessante, como vocês já puderam perceber, tá bom? Então, vamos lá, gente. Até mais, obrigado, hein?